Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Blox e eu estou level 1995. E estou com Gerhuman, vou upar de nível aqui rápido. Pessoal, eu estou com a fruta Pain no inventário, a Pain está em progresso na loja, vou derrota. Uns NPC aqui para upar de nível e pessoal, eu estou sabendo que a criação vai ter um carro, mas eu acho que o Rumble vai ter Hyork. Não sei se vai ter, mas espero que fique bom.